pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Delas, essa iniciativa do Pilar Educacional da Lende Haiti, que abre esse espaço de conversa feminina. E hoje a gente vai ter uma entrevistada que tá me deixando nervosa, porque ela é boa nisso aqui. Eu sou só uma curiosa, mas enfim, Moni, obrigada por estar aqui. Né? A gente vai conversar hoje com a Moni Nogueira, que é uma jornalista, mestre, enfim, ela vai se apresentar. Já começo agradecendo por você ter aceito o convite de sentar nessa mesa com a gente. Quero te conhecer, bora. Tati, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, uma honra poder falar nesse espaço que é tão agradável, tão confortável, preparado para que as mulheres possam ser bem recebidas, e vocês fazem isso com maestria. Obrigada pelo convite. Agora, já me apresentando como você pediu, eu sou jornalista, sou professora universitária, eu sou uma pessoa sonhadora, estou aí pelo mundo contando histórias e conhecendo as pessoas. Eu gosto muito dessas conexões. Eu gosto muito das energias, e de abraçar, e de beijar, e de curtir, e gosto também de ficar quietinha. Então, acho importante, quando a gente se apresenta, não só falar toda aquela hard skills, nossa, o que a Monielle tem no currículo dela, quantas especializações ela fez? Foram 2 especializações, uma em marketing e outra em comunicação, além do mestrado em administração e a graduação também. Tantos outros cursos livres. Mas, para além disso, eu sou uma mulher muito sonhadora e apaixonada pela vida, e estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e também aprender muito, que eu tenho certeza. E uma energia ótima, né, Moni? Obrigada por isso. Então, vamos lá que eu quero conhecer um pouquinho mais desse lado pessoal, né? Então, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, então eu vou trazer um gancho um pouco daquilo que a gente falou, mas eu acho que para você que tem essa profissão que expõe tanto, né, da energia, da imagem e tudo mais. E eu brinquei com você sobre isso, porque, embora eu esteja aqui nessa cadeira, a minha carreira é em tecnologia. Eu sou uma nerd de TI, formada em TI, a vida inteira foi tudo que eu estudei. E eu me desafiei a estar aqui, né, fazendo esse trabalho de comunicação, conversando, batendo papo, porque o trabalho das mulheres me interessa. E eu gosto de trocar, né, criar esse espaço de conversa. Mas eu não tenho preparo para isso. E muitas vezes a minha bateria dura o tempo dessa gravação, desse episódio. Por quê? Porque depois eu não consigo nem ouvir minha voz, né? Eu brinco que a minha bateria social, ela se esgota de tal forma que eu não quero conversar nem com os meus próprios pensamentos durante algum tempo depois da gravação, né? E a gente brinca com o pessoal que acompanha no estúdio, o pessoal da edição. Eu falo, como é que vocês conseguem ouvir a minha voz por tantas horas, né? Nem eu tô aguentando mais. Conta um pouquinho pra gente quem é a Moni, a hora que desliga o gravando, né? O bastidor, como é que é? Tati, mesmo com o desligo gravando, a Monielle jornalista continua sendo Monielle jornalista. Eu trabalho em Sorocaba, a emissora que eu trabalho pega ali metade do estado, é a maior afiliada do interior do estado de São Paulo. Então, não tem muito como eu fugir dessa posição que eu estou, mesmo quando não estou trabalhando, mesmo quando não estou com o microfone na mão. Eu vou ao supermercado, as pessoas me param, elas olham o que está no meu carrinho. A Monielle pegou o quê? Um macarrão instantâneo? Ih, a Monielle come porcaria. Ah, a Monielle pegou um chocolate. A Monielle pegou um refrigerante. Então, as pessoas estão vistoriando o tempo todo. Então, existe sim a questão da performance. Então, a Monielle, quando está em público, tem que ter esse cuidado. Eu tenho muito cuidado. Não, vou comer as minhas bobeiras, vou colocar ali no carrinho, obviamente, e tá tudo certo. Eu gosto muito desse carinho e desse reconhecimento que vem do público. Mas tem que tomar cuidado com os lugares que frequento, com as pessoas que vou conversar. Então, muito da minha vida social, pelo menos no interior, no lugar que eu estou, as pessoas estão muito olhando, elas estão muito perto. E como nós, jornalistas, estamos muito de olho no que está acontecendo na sociedade e com um papel de mostrar essas demandas que a população quer e cobrar o poder público, então a gente fica num lugar aí dessa ponte, reportando realmente, fazendo papel de repórter, que é reportar tudo isso. Então as pessoas também esperam da gente uma boa postura. Eu já fui em lugares em que eu tava com um copo, uma bebida, e a pessoa chegou e falou assim, o que Monielle Nogueira bebe? Então, tem um lugar aqui que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que ser zelosa com essa imagem, tanto pelo que esperam de mim, quanto realmente pelo que eu falo, pelo que eu faço e por quem eu sou. Então, a Monielle, quando não está gravando, ainda continua jornalista, ainda está com esse olhar atento para tudo que está acontecendo e as pessoas também estão atentas. A Monielle, quando tá em casa, a Monielle em casa não tem cabelo com chapinha, não tem cílios, não tem essa maquiagem.
eu estou realmente confortável. Aí eu estou no meu lugar de descanso. Quando eu estou com a minha família, quando eu estou nesse lugar seguro. Trazendo uma curiosidade, eu não como carne, eu sou vegetariana e as pessoas às vezes nem sabem disso porque eu faço muita matéria relacionada à carne, eu vou ao açougue falar da carne pro Natal, pro Ano Novo, da expectativa. Então, assim, tem lugares em que eu também gosto muito de ficar quietinha, eu gosto de viajar para lugares longe do agito, para poder ter esse momento. A Monielle por ela mesma, ali, quietinha, no sossego, sem olhares vigilantes. E sem precisar, de alguma forma, ficar performando. Porque quando a gente fica muito tempo performando, e você sabe disso, quando você traz aqui, eu falo muito, eu não quero nem ouvir minha voz, como é que eles escutam minha voz? A gente cansa. Sim. Essa performance o tempo todo cansa, esgota. Então, eu gosto muito de estar na natureza, gosto muito de estar no litoral, gosto muito de estar com os meus amigos, com os meus, com as pessoas que vão estar me reabastecendo e me reorganizando para tudo isso. Muito bom. Eu acho que você traz essa questão, né, do gasto energético para performance. Né? A gente vive hoje uma super exposição, Sim. Mas, e aí eu gosto quando você traz essa fala do eu sou a imagem que eu transmito. Porque esse walk the talk, né, ele vem sendo cobrado de muitos executivos, ele vem sendo cobrado de muitas pessoas que assumem papéis de responsabilidade, poder e liderança que precisam andar conforme os códigos de ética e compliance. Então, assim, é muito bom, né, a gente conseguir estender essa responsabilidade pela imagem que a gente passa, por aquilo que a gente cobra. E aí eu queria já começar, né, falando um pouquinho sobre esse momento de carreira, de propósito, né? Eu acho que você falou sobre como recarregar essa energia, e isso é muito legal, porque eu acho que cada um tem... Eu moro no litoral, né? Eu moro na praia, delícia. Então eu sei muito bem quando você fala da natureza, desse reconectar, né? Porque enquanto eu não consigo ouvir minha voz, pelo menos, ufa, eu posso ouvir um barulho. E a brisa marítima, tem onda, as ondas areia ali quebrando, no pé, tudo funciona. Vamos falar um pouquinho, então, dessa questão de carreira, Moni, porque muitas vezes, quando a gente vê alguém famoso, quando a gente vê alguém que tem essa vida mais exposta, né, a gente tem aquela impressão do instantâneo. Porque eu acho que hoje se vende muito as carreiras e as famas muito rápidas, né? E é difícil desassociar, porque as pessoas não conseguem entender a diferença de um influencer que está com uma fama agora em alta, né? E de alguém que tem o currículo que você tem, com o estudo que você... com o tempo de estudo e a carreira, né, a cadeira acadêmica de aprendizado, esse tempo todo dedicado para chegar até aqui. E tem uma diferença nisso. Então, conta um pouquinho, essa pesquisa, como a gente falou antes, né, enquanto a gente estava se preparando aqui, eu me interesso muito em saber, mas você fala um pouco sobre essa questão de como pesquisadora, de fato, né, que você relaciona o consumo sustentável e a felicidade. Conta um pouco pra gente sobre essa pesquisa. Perfeito. São muitas situações envolvidas. Você, só retomando até a sua linha de raciocínio, você falou sobre essa carreira instantânea. Claramente que nós percebemos em muitos lugares as diferenças geracionais. E se as gerações são diferentes, obviamente que elas são diferentes. Ainda bem. A gente tem que assumir isso, que sim, que tem as diferenças geracionais. Então, de repente, uma geração ocupava um lugar ali de estar na empresa durante muito tempo e a outra geração já quer algo mais rápido, muito se fala, nem entrou aqui, já quer ser CEO, já entrou, quer ocupar uma cadeira ali na diretoria. E são só olhares diferentes para espaços que ali estão. Eu morei em 10 cidades diferentes. Quando eu comecei a minha carreira, eu não queria televisão, eu queria escrever, sempre gostei de escrever, sempre gostei de estar em um lugar mais reservado. A vida me colocou na televisão e eu assumi os desafios. E assim fui. E fui passando pelas cidades em cada oportunidade que foi surgindo na minha vida. Monielle, preciso de alguém em Catanduva, estarei em Catanduva. Preciso de alguém em Barretos, então estarei em Barretos. De alguém em Marília, estarei em Araçatuba, Bauru. E assim eu fui circulando e fui indo, e fui morando em pensões, e fui indo de bicicleta, atravessando rodovia de bike, para conseguir ocupar esse lugar. E fui estudando, não parei, estudei. Não tinha tempo. Quem tem essa vida acadêmica sabe o quanto que ela é corrida de ter que conciliar a nossa vida no mercado de trabalho com a vida acadêmica e com a vida social. E cadê a vida social que às vezes tem que se encaixar nesse sistema todo? Então, muitas pessoas perguntam, como foi que você fez para chegar até aí, Moni? Nossa, foram noites e noites e noites sem dormir.
muitas noites. O meu orientador de mestrado, ele falava, hora de bunda na cadeira. Não tem segredo, tem que sentar na cadeira e tem que estudar. Ah, eu não vou mais fazer universidade, eu vou colocar tudo ali na inteligência artificial, ela vai me trazer. Ela vai te trazer alguma coisa. Ela não vai te trazer tudo. Tati, eu estou na universidade hoje, dou aula todos os dias da semana. E dou as aulas pro pessoal da noite, pro noturno. E é muito interessante perceber as pessoas mais velhas que já constituíram suas famílias, já criaram seus filhos, já criaram seus netos e estando na universidade. Então, essa geração tá na universidade. Eu vejo muitos alunos assim nas minhas aulas, e de mães e avós e avós, e que eles param para conversar comigo e falaram, Monielle, eu achava que eu ia ter alguma resistência para chegar aqui só ter jovem, e de repente eu tô vendo pessoas de outras idades aqui dentro. E eu falo, é isso, esse é o segredo, olha como é bonito. Enquanto tem essa questão geracional dos mais jovens, não quero estudar, não preciso do diploma, isso daí tá ultrapassado, a outra geração tá entendendo, voltando a entender, não tive tempo aqui, agora eu tenho, então eu volto para a sala de aula. Isso é maravilhoso. Tem que estudar, a gente sabe, não tem segredo. Quando você for entregar o seu currículo para a empresa que você gostaria de trabalhar, eles vão te perguntar das suas soft skills, a comunicação tá lá no top, mas vão perguntar também das hards. Não tem jeito. Tá, o que você já fez? Parece que não tem nenhum título aqui, parece que não estudou em lugar nenhum. Então, talvez uma pessoa pouco interessada no próprio conhecimento ou no conhecimento do mercado de trabalho. Será que vai fazer sentido? Monielle, mas eu tô falando que eu quero ser um influenciador, que eu quero ter a minha própria empresa, tudo bem, mas pra você se entender nesse lugar, você tem que estudar. Porque o intuitivo funciona até certo ponto. Depois, não mais. Vai ter que buscar os conhecimentos que já foram adquiridos. Agora, entrando na minha pesquisa. Quando eu fui fazer o mestrado, o meu orientador, ele me ajudou muito a chegar nesse lugar do consumo sustentável e da felicidade. Muitas pesquisas já falam sobre isso, sobre o consumo sustentável e a felicidade. Mas a gente tinha que entender o que não foi falado ainda, pelo menos aqui no Brasil. A gente vai colocar outras variáveis. Colocamos as crenças éticas, as crenças religiosas, nós colocamos outros antecedentes para entender como tudo isso funcionava dentro do consumo sustentável que direcionava a pessoa para ser feliz. Em linhas gerais, se eu consumir sustentavelmente, eu vou ser mais feliz? Sim. A minha pesquisa fala isso e outras pesquisas também. Aí quando a gente fala de felicidade, Monielle, mas qual felicidade? É claro que o consumo traz felicidade, mas nós temos dois tipos de felicidade. A hedônica, que é aquela felicidade momentânea, comprei meu iPhone, tô feliz pra caramba, nossa, maravilhoso. E a eudaimônica, que é a felicidade duradoura. Tati, se eu te perguntar agora, fala pra mim o momento mais feliz da sua vida. Qual é? Hoje é acordar na praia. Percebe que você traz um sentimento? Sim. E eu já dei alguns seminários sobre felicidade, e quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, 100%. Quando eu me formei, minha mãe estava lá, quando meu filho nasceu, quando eu fiz a viagem, são sempre sentimentos. Então, a felicidade duradoura, ela está nos sentimentos. Eu vou ficar feliz quando eu comprar um celular novo, ou ter a minha casa, ou o meu carro. Mas é uma felicidade passageira. Tim Kasser, que é um psicólogo americano, também um grande estudioso da felicidade, ele fala que essa felicidade momentânea dura 3 meses. Ela vai se esvairindo. Agora, a felicidade duradoura, ela tá no sentimento, nas conexões, no altruísmo. A pesquisa mais... É muito divulgado isso, que a pesquisa mais longa... já deve estar aí nos 80 anos, é a pesquisa de Harvard sobre felicidade, que está acompanhando as pessoas, que já até está em outras gerações, o que deixa as pessoas felizes? E as conexões. Então, a felicidade está nessa conexão, e isso é muito bonito. Eu acho que você trouxe uma coisa, Moni, que eu trato em outra esfera, né? Mas quando a gente fala sobre a carreira, sobre as mulheres e sobre essa realização pessoal, né? Muitas vezes não é o dinheiro pelo dinheiro que faz o olho brilhar, porque o dinheiro ele dura 3 meses. A realização pelo salário, a realização só pela grana, ela não dura mais do que 3 meses. Então, é o momento em que você vê o colaborador sendo contratado, feliz da vida, com a energia lá em cima, e em 3 meses você se pergunta, onde foi que eu errei? Sim. Porque a performance despenca. E aí você vê o desalinhamento de propósito, de valores,
ele não acredita naquele ecossistema. E aí, muitas vezes, não é a cultura da empresa, é a própria pessoa que, enganada pelo chamariz do dinheiro, ela vai fazer algo que não brilha o olho dela. Sim. Então, a gente percebe isso também, né? E eu costumo falar, gente, não é só a grana que vai mover. E não pode ser. Porque quando a gente fala da jornada feminina no mercado de trabalho, muitas vezes ela desconecta completamente. Então, a gente fala muito com meninas que desistiram da carreira de exatas, porque elas acharam que não era o lugar delas. Eu passei por isso vendo colegas desistindo da carreira de tecnologia ao longo dos cursos que eu fiz, de entrar na sala com poucas, mas algumas mulheres e terminar o curso sozinha. Por quê? Elas desistem. Não é um lugar onde elas deveriam estar, mesmo que o olhinho estivesse brilhando, se olha em volta, não encontra pertencimento e desiste. Então, eu acho que essa felicidade que mantém a gente nesse lugar que a gente está, ela transborda o objeto, como você falou, né? Ela transborda aquele imediatismo, ela tem sentimento envolvido. Obrigada por isso, eu estava Eu que agradeço. muito animada para ouvir sobre isso. E me conta um pouquinho, né? Eu acho que quando a gente fala sobre essas relações de trabalho, sobre essa felicidade, sentimento e tudo mais, você passou por grandes redações, né? Você teve na Globo, teve na Band. Conta um pouquinho como é que isso te mexe como ser humano, como pessoa. O jornalismo, a gente costuma falar que jornalista é tudo tópico. E realmente, a gente quer mudar o mundo. Que delícia, é né? engraçado, a gente entra com aquele... Eu quero mudar o mundo e a gente tem certeza que a gente vai ser capaz disso. Na grande maioria, obviamente, que sempre tem um profissional ou outro que acaba indo por um caminho não muito ético. Mas temos em todas as profissões e na nossa não seria diferente. O que me move, motiva, me faz levantar todos os dias da cama, às 4h30 da manhã, e só ir dormir às 11 horas da noite. Se dormir. Se dormir. E assim, e tá com aquela energia, fala, meu Deus, eu tô extremamente energizada. É saber que eu contribuí para a mudança da vida de alguém. Legal. E quando a gente fala de mudança, Tati, as pessoas imaginam que é uma grande mudança. A Monielle, um grande furo jornalístico, nossa, fez lá uma pesquisa investigativa. Não é só isso. Eu tô falando do buraco da rua, que tá aí todos os dias, a pessoa tá saindo da casa dela, tá caindo no buraco, todos os dias. Já chamou a prefeitura, já fez protocolo, já fez tudo e não resolveu. Manda mensagem pra gente, fala, a gente vai lá e fala, ô prefeitura, o buraco tá ali. Não é arrumar? A prefeitura vai lá e arruma. A pessoa fala, obrigada. Agora eu consigo entrar e sair na porta da minha casa sem me preocupar com aquele buraco. A gente tá falando de um buraco na rua, mas que mudou a vida da pessoa quando a gente fez essa ponte. Quando não é um remédio que tá em falta, que muitas vezes tem que pegar ali na farmácia de alto custo e não tem o remédio. A gente mostra a fralda que muitas vezes a pessoa tem que pegar. Então, quando tem essas mudanças na vida das pessoas, é o que me move e o que me deixa muito feliz de fazer parte, independentemente de qual cidade que eu tô trabalhando ou de qual emissora, mas poder contribuir com esse jornalismo comunitário, para mim é apaixonante. E eu não sei se você já pensou nisso, mas te ouvindo falar, né, me vem uma lembrança de alguns projetos que eu atuei e quando a gente descobre o pertencimento do outro, né? Então, quando a gente desperta o senso de que a pessoa tem algum direito, isso também transforma vidas. Então, quando a gente leva um pouquinho, né, do senso de cidadania, de pertencimento, de direito adquirido, então pode ser que a gente nem resolva todos os problemas, mas só por a gente levar a ciência de que a pessoa pode, e ela tem o direito de se queixar, e ela tem o direito de resolver aquilo, e ela não está sozinha naquilo, a gente também transforma, né, o sentimento da pessoa. Então, eu acho isso muito incrível, e eu realmente gosto disso. E eu acho que nesse papel, né, de transitar entre pessoas diferentes, a gente falou um pouquinho sobre esse teu papel de professora, né? Você leciona, e a gente até brincou com isso, porque se fosse você dando aula de jornalismo para jornalistas, ok. Mas você está lecionando para psicólogos. Isso, eu dou aula para várias turmas agora. Não só. Para psicólogos, eu dou para a turma de psicologia, de RH, logística e administração. Uau! Então, são públicos diferentes. Não tem nenhum jornalista. Não tô na área de comunicação quando estou dentro do ambiente acadêmico. E como é que é isso? É muito diferente. Mas é super gostoso. Tati, quando há alguns anos eu fui fazer uma reportagem e eu estava pensando assim, fazer uma especialização, ainda não tinha começado os estudos. E eu estava numa universidade e eu perguntei pro coordenador do curso. Falei assim pra ele, eu queria fazer. Ele falou, quer uma dica? Escuta o que eu tô dizendo.
Sabe a história dos ovos em outras cestas, para você ter diversificação do seu lucro? Diversifica o seu conhecimento. Você vai poder atuar em várias áreas. Se o jornalismo, de repente, não tiver espaço para onde você quer, a outra área vai ter espaço para você e assim você vai diversificar esses lugares que você pode atuar. Aquilo ficou, assim, no meu cérebro de uma forma martelando. E disse, conselho, não vou fazer... E eu queria fazer algo. Eu fiz a primeira especialização em comunicação. Eu fiz a outra em marketing, que está relacionada à comunicação. E o mestrado em administração. Então, quando eu faço o mestrado em administração, aí abriu realmente essa porta para o ambiente acadêmico e que eu posso falar para essas pessoas diferentes. Porque eu estou dentro da universidade, conversando com outras pessoas e trazendo conhecimento da literatura e da academia, mas voltado para a administração para todas essas pessoas. E é mágico, e é muito gostoso, é uma troca imensa. Porque a gente sabe que hoje em dia a sala de aula não está mais aquela figura do professor autoritário entregando conteúdo e acabou ali. É uma sala de aula invertida, é uma conversa, são eles trazendo, sou eu contribuindo e a gente vai criando aquela sinergia, aquele ambiente gostoso. Então, pra mim, é motivador e eu gosto tanto quanto, e é importante falar isso, eu gosto muito de atuar como jornalista na televisão e gosto muito de estar à noite na faculdade dando aula em um outro papel, falando de outras coisas. E como tudo se complementa, pra mim isso é realmente muito mágico. Amo os dois igualmente. E é muito bom te ouvir falar dessa forma, Moni, porque quando a gente fala hoje da rotina das pessoas, né? Então, a gente tem ido trabalhar em empresas que geralmente, bem ou mal, mas a gente escolheu, a gente convive sempre com as mesmas pessoas e a gente cria afinidades daquilo que nos é favorável, daquilo que eu gosto, né? E a gente tem hoje uma rotina que eu também dou muita risada, porque assim, eu sou intuída ao algoritmo que vai trazer só o que eu quero ver, ele vai trazer só aquilo que eu concordo, só daquilo que eu gosto. Então, se a gente se fechar ou se permitir levar, a gente vai estar sempre endossando nossas próprias ideias. E não é isso que evolui a gente como pessoa, como ser humano. Perfeito. Então, quando a gente tem esse momento de troca, de ouvir histórias diferentes, de se permitir ser contrariada, ter opiniões contrárias às nossas, de ter que pensar, e eu acho que esse é a grande matéria-prima que não tem inteligência artificial que vai substituir. É a nossa capacidade de repensar sobre aquilo que a gente já tinha uma ideia pré-concebida. Então, eu gosto muito, e aqui no Lendo Delas, eu tenho essa oportunidade de receber pessoas que eu não conheço, a gente não se conhecia até começar essa gravação, e sendo desafiada a entender contexto, a perceber que história você traz, qual é a tua bagagem, e isso me enriquece. Porque se eu estivesse na minha jornada de tecnologia tradicional, é muito provável que a gente nunca se encontrasse. Com certeza. Salvo algum evento, salvo algo muito, talvez, quem sabe, por coincidência do universo, mas não era uma pessoa do meu convívio normal. E isso tem acontecido naturalmente aqui no Lendo Delas, graças a esse espaço que a Lend te oferece pra gente, mas essa oportunidade de estar conversando com pessoas diferentes, de contextos diferentes, faz com que a gente cresça como pessoa, né? Eu acho que toda essa jornada também te enriquece como jornalista. E como é rico isso, e como é lindo a gente poder ter a oportunidade de se abrir para o conhecimento, se abrir para essas novas possibilidades. E eu falo muito que a gente está num universo em que são tantas as possibilidades, por que a gente tem que se limitar? Eu não tenho que me limitar pela mente, ou me limitar pelo que a sociedade diz, ou pelo que as pessoas esperam, ou pelas expectativas alheias. Eu posso me deixar levar, e no bom sentido, não significa que o me deixar levar significa que eu tô soltinha, deixa a vida me levar. Não, porque a gente gosta, de certa forma, conduzir com consciência e inteligência esse lugar em que nós queremos chegar e a gente acaba almejando, mas é muito rico. Eu te ouvir aqui, eu fico encantada. Você vai falando, eu falo, meu Deus, é tudo isso mesmo. E é exatamente isso. Vem cá, Tati, quero te dar um abraço. É isso mesmo, Tati, maravilhoso. Quando eu entrei aqui, eu falei, que lugar incrível. E já te disse que eu sou muito deslumbrada. Mas deslumbrada no bom sentido, porque pra mim, tudo tem beleza. E tudo tem amor. E eu procuro trabalhar muito nisso. É claro, Monielle, você tá então vivendo aí no mundo da magia. Não, eu fico irritada, eu fico cansada, eu também não quero conversar, eu tenho meus momentos e tudo bem. Mas me policio pra sempre estar nesse lugar de acolhimento e de recebimento. Então, quando você fala, eu aprendo muito e a gente se cura junto. Acho interessantíssimo isso.
interessantíssimo isso, porque você vai falando situações em que vai tocando em mim e eu vou me curando e você vai se curando e a gente vai criando derrubando várias barreiras e isso pra mim é muito lindo. Eu acho que quando você... até sobre isso que você está dizendo, né? Há pouco tempo atrás, alguém me chamou de deslumbrada, tentando fazer disso um pejorativo. E eu entendi como um elogio. Ah, eu adoro. Porque falar que eu sou deslumbrada é que eu sou mesmo. O meu deslumbramento, né? Porque eu sou aquela pessoa de... Olha a lua. Você olha meu Instagram, todo dia tem foto da lua. Todo dia tem foto da praia. E eu moro ali faz 5 anos. Então, todo dia tem foto da praia. E eu tô com aquele mesmo, né? Aquela mesma visão ali há tanto tempo. E eu não me acostumo porque eu não quero. Eu quero estar deslumbrada. Eu quero... Ai, que nascer do sol lindo. Ai, que pôr do sol lindo. Eu sou essa pessoa, né? Então, quando a gente ouve esse... Ah, você é deslumbrada. Puxa, graças a Deus. Que bom que eu consegui me manter assim. Porque senão a gente fica anestesiado e a vida fica apática. Exatamente. Né? Eu acho que o pior sentimento que eu posso desenvolver, e eu acho que quando eu cheguei perto dele, eu me adoeci fisicamente, foi a apatia. Né? Assim, aquele senso, o tanto faz, o deixa a vida me levar, né? Não tenho propósito. Que delícia de conversa. Vamos falar um pouquinho sobre oratória? Porque eu gosto muito desse lugar. Como eu te falei, né? Não estudei comunicação, não sou essa pessoa. Eu sou nada menos do que a menina do TI que cansou de ficar quieta na sala e começou a falar em reuniões que muitas vezes não eram o meu lugar de fala, não eram esperados as minhas opiniões, não eram esperadas as minhas falas, mas eu me senti confortável. Falei, quer saber? Eu vou falar mesmo e vamos ver o que vai dar. Maravilhosa. Né? E disso foi saindo essa ideia de estar aqui. Mas a gente conversou um pouco sobre isso porque, diferente dos podcasts gravados com os executivos, com os homens, que a gente tem fila de espera, e tem mesmo, né? Eles se inscrevem para os podcasts, eles querem dar entrevista, todo homem se sente apropriado. E a gente tem pesquisas que falam sobre isso, não tem nada depreciativo no que eu vou dizer, mas muitas vezes, mesmo sem o preparo legítimo de 100% de domínio, com 20%, 30% eles se sentem aptos a falar sobre um assunto. E as mulheres, se não ultrapassarem os 80%, não abrem a boca. E a gente não consegue trazer entrevistadas para essa mesa. Então, assim, a gente tem realmente um trabalho diferente, que eu também não sabia, e tô aprendendo muito aqui com esse projeto, porque as mulheres não se sentem aptas a falar sobre a vida delas. A gente não tá fazendo nenhuma enquete técnica, né? Não é um programa sobre... dê uma aula. Não é esse lugar. A gente está discutindo sobre carreira, a gente está falando sobre conquistas. E eu não entendo por que as mulheres não se sentem merecedoras. Pronto. Eu não sei nem o que é. Como é que você enxerga essa questão da oratória, né? E como é que a gente consegue mudar essa realidade das mulheres? Tati, em geral, não vou falar 100% que não é uma verdade, mas em geral, nós não fomos criadas para falar. A gente foi criada para engolir o choro, ficar quieta, para de dar escândalo. Por que você tá falando tanto? Tá falando muito, credo, que chata que você é, fica quieta. Ai, lá vem de novo a louca, falando um monte de bobeira. Então, a gente foi criada neste lugar de silêncio, que boazinha que ela é, como ela é quietinha, ela não dá trabalho. Então, a gente entendeu que para ser uma boa mulher e ter um bom lugar na sociedade, a gente tem que ser quietinha e não dar trabalho. Porque mulher que expõe opinião, ela é o quê? Maluca, louca, chata, intrometida, tá falando o quê? Ninguém pediu sua opinião. Então, a gente cria tantas barreiras ao nosso redor. Aliás, a gente não, a sociedade coloca tantas barreiras pra gente e pensando que não são só os homens que fazem isso, outras mulheres fazem isso também. Tem mulher fazendo isso com mulher, tem homem fazendo isso com mulher e tem a gente fazendo isso com a gente. Então, são tantas barreiras para serem quebradas que muitas vezes é difícil. Eu vou dar um depoimento rápido, falando sobre mim. Eu fui criada em um ambiente em que eu tinha que ficar quietinha. Porque eu fui criada em um ambiente disfuncional. Meu pai é alcoólatra. Com a minha mãe, muita briga, agressões físicas. Então, eu tava num ambiente em que tudo era muito caótico e que uma criança falando só ia piorar. Então, ficar quieta. Então, eu cresci entendendo que estar quieta era um bom lugar. Seguro, inclusive. Seguro, inclusive. Era o meu lugar de segurança. Então, eu não fui criada. Mas as pessoas me veem na TV, ou me veem dando palestra, ou mentoria, ou algum curso, ou seja lá o que for, falam, nasceu assim, falando. Não. Foi uma jornada imensa para conseguir destravar. Uma jornada imensa, tirando um monte de coisa da frente, curando tantas outras, para entender que sim, que a minha voz tem valor e que sim, a minha opinião importa.
Então, entendo muito quando essas mulheres que têm um potencial imenso para falar e para contribuir e para ser luz para tantas outras, não querem sentar aqui. Porque tem tanta coisa para resolver. Mas às vezes o tanta coisa para resolver, Tati, tá no mínimo. Eu já estive bem de perto com muitas mulheres que me pediram ajuda na questão da oratória, com médicas, psicólogas, terapeutas. Já fiz um retiro só com adolescentes. Fiquei de sexta a domingo, conversando claramente com uma equipe, mas eu estava ali liderando o fim de semana todo com elas, porque elas estavam em sala de aula e foi um pedido que veio, uma demanda que veio da escola, uma escola estadual, as meninas não tinham lugar de fala na sala de aula. As meninas estavam cada vez mais quietas e cada vez mais introvertidas. E a diretora virou e falou, tem que ajudar essas meninas, o que vai acontecer? Estamos falando agora de um retiro que eu fiz, sei lá, há 6 meses. Então a gente acha que porque tá todo mundo conectado, porque eles estão fazendo selfie, porque eles estão gravando vídeo para diferentes plataformas, que as meninas estão soltas e elas não estão. Elas ainda estão, muitas vezes, em lugares em que elas não conseguem se expressar. Ou se expressam, já ficam esperando a validação alheia. Se ninguém me validar, tá tudo certo. Pense o que quiser e tá tudo bem. Mas é uma barreira difícil de ser rompida. Então eu entendo quando essas mulheres não querem estar aqui. Voltando a falar, às vezes a barreira é pequenininha, Tati. É só eu dar o primeiro passo. Você fez isso. Eu nunca falei. É um lugar de medo, é um lugar de desconforto. Falar, se expor e colocar sua opinião. Você começou falando nas reuniões. É isso. Ah, nas reuniões, quer saber? Eu vou começar a falar aqui. Peraí que eu vou dar minha opinião aqui. Peraí que eu vou erguer minha mão e vou falar. Aí você foi aqui. Sabe que nem quando a gente entra numa piscina? Eu gosto muito desse exemplo. Piscina gelada, né? Ó, tá a piscina ali. Monielle, você vai entrar na piscina. Eu vou olhar pra piscina e falar. Tem água? Beleza, tem água. É que nem a gente aqui, ó. Você precisa falar. Tá, vou falar onde? Sabe aquela coisa? Que essa água tá limpa, essa água tá suja? Vou conhecer o ambiente. Essa água tá quente ou tá gelada? Mas eu posso entrar mergulhando ou eu tenho que ir pela escadinha? Qual a profundidade desse lugar? Quando você sabe tudo da piscina, você entra com segurança. É a mesma coisa oratória. Que lugar é esse? Eu cheguei aqui, o que eu fiz, Tati? Eu não fiquei assim, ó. Que lugar é esse? Porque eu quero conhecer. Estudou melhor o estúdio. Nossa, olha, tem luz aqui, as câmeras aqui, o pessoal da técnica aqui, a Tati tá aqui, eu tô aqui, tem vários microfones, tem a água. Então é isso, eu conheci essa piscina. Então talvez, para muitas mulheres, só faltam... Deixa eu colocar o pezinho aqui. Né? Nossa, parece que essa água é quentinha e gostosa. Eu posso entrar nessa piscina. Então, às vezes, é uma coisinha pequena. Não uma cura de uma criança interior, como foi o meu caso. Às vezes, é só se permitir como você se permitiu. Eu brinco que são 10 segundos de coragem. Uhum. Irresponsável, sabe? Aquelas, eu só vou. E se eu não gostar, tá tudo bem. E se não fizer perfeito, também tá tudo bem. Exatamente. Mas a gente precisa perder esse medo, né? Precisa. Eu adoro essa fala porque a gente tem o desafio, né? E aqui a Lady IT cede esse espaço para que a gente consiga inspirar as mulheres a saírem, né, um pouco do bastidor. E muitas vezes, durante as conversas, né, me perguntam assim, mas você acha que a mulher não pode ser dona de casa? Que a mulher pode tudo aquilo que ela quiser. Concordo. Né? Mas eu repito em todos os episódios, vou continuar dizendo, não existe liberdade sem independência financeira. Então, não tem como uma mulher entender que ela abrir mão da liberdade dela vai terminar bem, porque não vai. Então, você pode escolher o que você quiser, desde que você garanta que a tua liberdade está previamente estabelecida e que ela vai ser perpetuada. Né? Eu acho que a gente pode abrir exceções, a gente pode negociar muitas coisas, mas a gente não pode se colocar nesse lugar, né, sem espaço de liberdade. E o papel da nossa geração, o papel que eu vejo como obrigação, é contar para essas meninas que não é uma escolha, você não precisa abrir mão da família para ter uma carreira, você não precisa escolher entre um e outro, né? A gente também pode fazer os dois. Porque quando a gente brinca sobre a agenda, né, da própria presença num podcast, num happy hour, num evento, o homem muitas vezes não precisa discutir quem vai ficar com as crianças, quem vai providenciar o jantar, quem vai cuidar do mercado, quem vai fazer toda aquela sobrecarga feminina. Ele simplesmente pode dizer, chegarei mais tarde, vou ao evento, chegarei depois, vou ao podcast, porque ele não tem essa agenda, ele não tem essas jornadas que se sobrepõem, né? E a gente vem insistindo, dá pra ir, dá pra fazer, vamos organizar, tem rede de apoio, até brinco, traga a criança, já teve gente que eu entrevistei com a criança sentada ali fora, traga, né? Vamos se acolher,
e vamos se apoiar. Tô amando isso. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade, né? Da mulher. Eu acho que não só a mulher, eu acho que todo mundo que está buscando esse espaço de fala, que quer ter uma autoridade, que quer alavancar essa questão da marca pessoal, do engajamento. O que você acha que é o primeiro passo? Você falou de pequenos obstáculos removidos. E você acha que, por exemplo, se alguém quer, de novo, não é mágica, gente, não é instantâneo, não tem isso sabe, eu vou falar sobre um assunto que eu não domino. Estuda. Se você estuda e tem conhecimento, como é que você faz para conseguir engajar a tua imagem? As pessoas têm muito medo, Tati, do branco. Ai, vai me dar branco, vai chegando na hora, eu não vou saber o que falar. A minha mão vai tremer, eu vou suar bastante, minha maquiagem vai derreter e tudo vai acontecer e eu não vou estar bem no vídeo. E são tantas barreiras pequenas quando a gente para pra pensar que dá pra tirar, que quando aos poucos a gente vai eliminando uma por uma, a coisa flui melhor. Falamos de uma delas agorinha mesmo. Conheço o ambiente, que lugar eu pra estar aqui. Eu assisti os outros podcasts, vi você falando lindamente com outras entrevistadas. Eu entrei no site aqui da empresa e vi tudo, o que era a empresa, como ela funciona, com que ela trabalha, quem tá aqui, que lugar é esse que essa empresa ocupa. Observei o ambiente, que lugar é esse que eu vou ocupar. Então, tudo isso já me deixa mais segura. Já estou mais tranquila, porque sei do que vou falar. Me preparei com roupa, com cabelo. Claramente que pra mim tem um pouco mais de facilidade, porque eu tô há 20 anos no vídeo. Então eu já testei um monte de coisa, Tati. Eu já sei que meu cabelo fica melhor assim, ou assado, ou qual maquiagem fica melhor, ou qual unha, ou qual cor de roupa. Mas às vezes é um detalhe que a mulher vai mudar. Uma roupa, aqui ó. E não gostei do que eu vi no vídeo? Me validei. Olha isso que delícia, eu me validei. Gostei dessa blusa. Então procura sempre esse estilo. Gostei do meu cabelo desse jeito. Percebe que são pequenos detalhes que quando ela se assistir, ela vai falar assim, ai, não gostei do que eu vi, não quero. Não vai ter a repulsa. Vai ter nossa, que delícia, quero mais. Acho que este é um passo inicial muito importante, de se conhecer e se entender no vídeo, e se ver no vídeo, e se ver nos lugares de fala, se não for no vídeo, numa reunião, se independentemente de qual lugar for. Muitas pessoas falam, não gosto da minha voz. Então treina a sua voz, se escute. Você vai preparar alguma coisa para uma reunião, vai preparar lá os seus slides ou para sua apresentação, independentemente do que for, fale isso em voz alta. Escute sua própria voz. Veja as palavras que de repente enrolam na sua boca. Tira essa palavra. Enrolou? Tira. Não fica sofrendo não fica derrapando. Troca. Vai te deixar mais seguro, vai te deixar mais segura, mais tranquila. Então são pequenos ajustes mínimos que vão trazendo cada vez mais segurança para esse lugar de fala, porque a comunicação é muito importante, a gente se conecta, a gente coloca nossos sentimentos, a gente consegue fazer uma formulinha que é muito simples e que a gente aprende o tempo todo. Começo, meio e fim. E não tem grande segredo. Daqui a pouco você pode falar do meio, do começo, do fim, tá tudo certo e usar a sua criatividade para isso. Mas no início, faça essa fórmula só aqui mental, começo, meio e fim. Você se preparou, conheceu o ambiente, está se sentindo linda, maravilhosa? É só deixar fluir. A Tati leva numa boa. Obrigada por isso. E eu vou dividir com você e eu me sinto super confortável para falar sobre isso, né? Nem sempre eu estive confortável com a minha imagem, né? E muito do que você trouxe é verdade. A gente não está acostumada a se validar, né? A gente se olha procurando defeitos. Sim. E eu cresci num contexto que me ensinou muito sobre isso, né? Eu cresci rodeada dessa cobrança, né, pela imagem perfeita, pelo comportamento perfeito, pela risada baixinha, não gargalhar alto, mulher não rir alto, enfim, várias coisas que foram acontecendo, mas ao mesmo tempo eu negociei comigo mesma e eu fui abrindo exceções. Então, assim, você pode não estar linda, mas o conteúdo tá bom? O que você está escutando condiz com aquilo que você gostaria de dizer? A tua mensagem tá clara? Então, vamos uma coisa de cada vez, vamos ser generosas com a gente mesma. E eu fui me permitindo, né, gradativamente, me compensar com aquilo que eu acho que é mais importante. Porque eu acho que o mundo tem lá muita beleza. E talvez o que eu tenha para trazer de diferente não vai ser isso. E tá tudo bem também, porque eu me sinto muito confortável com o meu conhecimento, com o conteúdo que eu tenho, sem que necessariamente seja um desfile. Né? Com certeza. Então eu acho que quando a gente traz essa visão, e as mulheres também precisam aprender, sabe, a dividir, a ser generosas e se
valorizar também nesse lugar, né? A gente tem muita cobrança por conta de imagem, mas eu acho que tudo aquilo que você, embora linda, né? Assim, tudo aquilo que te realiza como jornalista não tem a ver com a sua imagem. Não, com certeza não. Quando eu trago a questão da imagem, não é obviamente pensando nessa compensação da cobrança, da perfeição, e muitas vezes tem uma ansiedade até de comparação, porque eu tô vendo na internet que tal pessoa perfeita, cor perfeito, pele linda, não tem nenhum poro dilatado, tem nenhuma olheira, ou bigodinho chinês, ou papada. Que filtro, né? Claramente. Então, assim, não é disso, mas é de você se gostar, e você se validar, e você entender quais são os melhores lugares dentro de você. Você entender o seu jeito, que o seu jeito de falar é único e é especial, e é disso que as pessoas gostam. O seu jeito de se expressar é a sua grande magia, porque, Tati, nós sabemos, não tem ninguém igual a gente em lugar nenhum do mundo. Nunca teve outra Tati, nunca terá outra Tati, você é a única e especial do jeitinho que você é. Então, quando você se permite se olhar e se gostar, independentemente da expectativa alheia, mas você se gosta, você se valida e não mais se boicota, aí, quero ver quem é que segura. Eu quero ver quem é que segura. E é isso, Boni, eu acho que a gente precisa mais generosidade ao se olhar, né? E é isso que você trouxe. Então, assim, a gente vai se gostando, e a gente vai aprendendo a parar de procurar defeitos. Sim. Eu acho que todo mundo faz isso. A primeira coisa que a gente faz quando vê uma foto nossa é procurar defeitos, né? E como eu te falei, eu cresci nessa cobrança e eu tenho muita alegria hoje em não me importar mais. Então, até brincava assim, teve tomar takes que eu não gostei, tem horas que a cara não sai. Tá aí. É isso. Né? E é muito gostoso. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho voluntário, que eu também quero saber muito sobre isso. Eu também tenho um lugar, né, muito querido com essa... Eu acho que é uma obrigação, eu me sinto, né? Não acho que é uma obrigação coletiva, mas ela é individual. Acho que muitas pessoas têm essa sementinha. E eu falo que é o bichinho do voluntariado, que quando ele pica a gente é impressionante. Né? Conta um pouquinho pra gente sobre o Instituto Visão Futuro. O Instituto Visão Futuro, ele fica em Porangaba, mas ele tem pessoas atuando aí no Brasil e fora do Brasil. Faz um trabalho lindo. Quando eu falei pra você do retiro com as meninas, com as adolescentes, foi no Instituto Visão Futuro. Que incrível. O que a gente trabalha lá? A pessoa de uma forma integral. A gente trabalha a meditação, yoga, uma alimentação saudável, trabalhos sociais dentro das comunidades, dentro dos hospitais, dentro das universidades, dentro das escolas. A gente está atuando em diferentes espaços, levando essa ciência do bem-estar, essa ciência da felicidade, porque ela é uma ciência. Dá para treinar ser feliz. Assim como a gente aprende a tocar um violão com treino, a gente treina também para ser feliz. Os estudos falam isso. Então, o Instituto Visão Futuro, ele faz um trabalho muito bonito, muito íntegro, tem um espaço maravilhoso, com diversos retiros, tem Spa da Alma lá, por exemplo, é muito gostoso. E quando eu atuo, é que eu já fiz muitos cursos lá, eles oferecem cursos, já fiz Biopsicologia 1, Biopsicologia 2, o Avançado e tantos outros que tem por lá, tudo voltado para meditação. Que incrível. Então, eles ensinam a meditar, os benefícios para o corpo, para a mente e para a sociedade como um todo. E o se doar, entregar o que a gente tem para o outro, sem esperar realmente uma recompensa financeira ou esperar qualquer outra coisa em volta, aí a gente vai entrar na história da felicidade, na eudônica e na eudaimônica. Quando eu tenho essa conexão, quando eu passo o fim de semana inteiro com adolescentes, falando para elas sobre a importância da comunicação, das mulheres ocuparem os seus lugares de protagonismo, isso me traz uma felicidade tão imensa, que uma compra não iria me trazer e nem me traria a lembrança disso de forma nenhuma. Então, o voluntariado, ele trabalha nesse lugar e você sabe muito bem disso, sim, de doação e essa sinergia que acontece nesse universo, porque a gente está aqui por um período de tempo. Daqui a pouco a gente vai embora. Isso é uma verdade. Então, o que a gente quer fazer aqui nesse período de tempo? A gente quer ser umas deslumbradas e adorar ver o sol e a lua e o barulho do mar e esse vento dessa brisa que tá tocando meu vento, que delícia que é isso! E fazer ali a minha meditação e me conectar com as pessoas
e conseguir me encontrar também, que às vezes é tanto barulho que a gente não consegue se encontrar, a gente não consegue ter esse momento de silêncio. Então, quando a gente entende desse curto espaço de tempo, se a gente vai ser deslumbrado ou não, se a gente vai ajudar o outro ou não, se a gente escolhe ser feliz ou não, aí faz toda a diferença. Aí significa que a gente não tá aqui a passeio. A gente adora passear, tá? Mas o passeio de tipo, não, a gente tá aqui com missão, a gente vai cumprir com felicidade e com alegria para que esse período de tempo seja muito bem aproveitado. Eu gosto, e tem uma frase que o meu cérebro aqui fica me repetindo em alguns momentos durante o dia, né? Assim, Tati, você vai viver menos com uma sacola plástica. Exatamente Para isso. de complicar o simples. Exatamente. Entendeu? Vai fazer o que te faz feliz, porque assim, Exatamente. não é tão longo quanto você pensa, né? E de verdade, assim, vivenciar o luto recentemente me fez repensar uma série de coisas, né? Esse monte de nãos, esse monte de coisas, e justamente nesse lugar de assim, gente, você dura menos que uma sacola plástica. O que você tá fazendo desse teu tempo aqui? Né? E eu gosto muito desse princípio do coletivo, né? Eu acho que o legado que a gente deixa é justamente esse para os próximos. Exato, porque a sustentabilidade mora aí, né? Às vezes as pessoas não sabem nem o conceito da sustentabilidade, que é usar hoje e garantir que tenha para as próximas gerações. Então, vamos fazer isso com esse tempo que nós temos aqui. Tati, você falou da questão da sacola plástica, eu costumo pensar assim, quando eu penso na vida. Quando eu fui lá para Nova York, eu fiz um cronograma. Eu queria aproveitar tudo. Não queria dormir. Ficar pedra doendo, porque eu andei, nossa, não parei Quando um minuto. Segura. Exatamente. Porque eu sabia que era um curto período de tempo que eu estaria em Nova York, então eu teria que aproveitar tudo. Se eu sei que a vida é um curto período de tempo, eu quero aproveitá-la. Claro, eu vou ter meus momentos de descanso que eu não tive lá em Nova York. Mas eu quero aproveitar tudo. Eu quero me deslumbrar com a lua, com todas as coisas. E quero ver essa magia, essa coisa linda que tá ocorrendo. E esse amor que transcende. Eu quero aproveitar tudo isso pra na hora que eu for embora, independentemente do que as pessoas acreditem, mas que, puxa vida, que delícia que foi isso daqui. Eu aproveitei bem. Assim como eu aproveitei bem Nova York, eu quero aproveitar muito bem a vida. Muito bom. Vamos brincar rapidinho. Deixa um livro que você acha que mudou sua vida. Bom, vou puxar a sardinha, né, pro Instituto Visão Futuro, obviamente. Legítimo. Exato. Ele é coordenado pela doutora Susan Andrews. É o livro que chama A Ciência de Ser Feliz. Que eu já vou atrás. Ele é um livro maravilhoso e que também está na minha pesquisa, na minha dissertação do mestrado. Então, faz muito sentido para mim. E uma mulher que te inspirou? Porque você realmente tem um brilho no olho de alguém que está muito feliz na vida que escolheu, né? E tem alguma mulher por trás dessa inspiração? A minha mãe. Ela é a minha inspiração, com certeza. Uma mulher incrível que passou por jornadas difíceis na vida, mas que tá dançando, que tá vibrando, que está ajudando as pessoas e que tá dissipando o amor de uma forma linda, que adora pisar no mar e na areia e olhar para as estrelas, por mais difícil que a vida tenha sido para ela em alguns momentos. Ela não perdeu essa conexão e esse amor e é um sentimento que eu costumo falar que ele é realmente mágico, porque parece que a gente não consegue nem quantificar e nem colocar um nome nisso tudo, que acaba rondando muitas vezes muitas mulheres. Então a minha mãe, a dona Paula, ela é a minha grande inspiração, sempre foi. Que delícia. E aí, Mônica, eu queria fechar, porque a gente tá, né, chegando no fim aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, pensando na Mônica que começou tudo isso. Imagina você lá sentada na faculdade de novo, começando a carreira, né? O que você gostaria de ter escutado que ninguém te falou? Fico até arrepiada, Tati. As perninhas aqui acabaram arrepiando. Se eu pudesse voltar lá, foi bem difícil a faculdade. Não digo de conteúdo, mas a jornada acadêmica foi difícil porque eu trabalhava o dia todo no shopping de vendedora e estava à noite na faculdade, então realmente foi um período difícil. Pouquíssimas pessoas sabem disso, pouquíssimas, de não ter dinheiro mesmo pra nada, de sair olhando pro chão, Tati, atrás de moedas, pra ver se eu achava uma moeda pra quem sabe comprar um pão, ou comprar um pão, cortar no meio, porque eu comia um pedacinho de manhã e um pedacinho à noite. Esse dinheiro curtíssimo mesmo, daquela Monielle que tava assim, ó, juntando todas as forças pra continuar a graduação.
e que nem imaginava o que iria vir pela frente. Não fazia a mínima ideia. O que eu diria pra ela? Dê voz para os seus sentimentos. Dê voz para as suas opiniões. Dê voz para tudo que tá aqui dentro. Não se cale. Porque muitas vezes eu me calei, muitas vezes eu me silenciei, porque eu nem imaginava a força que tinha. Então eu falaria pra ela, viu? Vai, força querida. Vai lá, vai pra cima, não desanima. Eu não desanimei, mas talvez se tivesse tido não sei, esse recado lá atrás, talvez algumas coisas teriam sido diferentes. Muito gostoso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Falei pra você que eu tava nervosíssima pra essa conversa. E eu tava super feliz, Obrigada você me deixou pela nervosa também. Não, Você é muito incrível. Eu acho muito... Eu fico muito feliz, porque eu acredito que você também já viveu isso. Por mais amigas que nós tenhamos na vida, por mais mulheres que a gente conviva, pouquíssimas delas a gente senta numa mesa pra falar sobre carreira. Sim. Eu me surpreendi fazendo o Land delas, porque eu recebi aqui amigas de mais de 20 anos que nós nunca tínhamos falado sobre carreira. E quando eu pergunto por que você faz o que faz, né, a gente descobre um outro ser humano que parece que estava escondido em algum lugar em que a fala não aconteceu. Então, obrigada pela generosidade de ter vindo. Eu que agradeço. Foi incrível. E mais uma vez eu agradeço a audiência para o Land delas, né, essa iniciativa do Pilar Educacional da Land IT, que promove essas conversas inspiradoras, e eu espero que tenha tocado outras pessoas a virem aqui, a conversarem, e a outras mulheres a estarem nesse lugar de fala. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Adorei.